É verdade que nesse mundo nós podemos confiar pouco nas coisas e nas pessoas. Facilmente as pessoas nos decepcionam com muitas coisas que a gente espera que elas façam, que elas esperam de nós também, acabam se decepcionando. É muito difícil hoje confiar em qualquer coisa que esteja nessa realidade. Pessoas, coisas, lugares, emprego. É muito difícil nós nos entregarmos em uma confiança plena em qualquer coisa no mundo de hoje. E com isso, nós acabamos tendo também uma certa dificuldade de entender o quanto nós podemos confiar-nos em Deus. Deus, ele é digno de toda a nossa confiança. Ele é digno que nós depositemos nele todo o nosso amor, todo o nosso ser. E se entregar assim a Deus, eu entendo que é muito difícil. Você também deve pensar da mesma forma. Mas isso se dá pelo seguinte: nós vivemos 24 horas em um mundo que a gente não pode confiar totalmente, nem em pessoas, nem em valores, nem na moral que rola por aí, mas nós nos deparamos também com o momento que o Deus que nos criou pede a nós que nós confiemos nele de todo o coração. E nós somos tentados a não confiar, porque a gente vive em um ambiente de tanta desconfiança, de tanto pé atrás com todas as situações, que quando Deus pede alguma coisa de nós, muitas vezes, por esse sentimento de que a gente está sempre tendo que prestar atenção, sempre tendo que ter um pé atrás, a gente não deva confiar. Eu vou contar uma história que nos ajuda a entender um pouco mais essa questão da confiança. Essa história, ela diz sobre um alpinista que era acostumado a escalar serras, alguns picos, e ele tinha um preparo físico invejável. Todo mundo dizia para ele, olha, você poderia muito bem escalar uma montanha, viu? E ele pesquisou um pouco, ele descobriu uma montanha em um lugar gelado, mas que em algumas épocas do ano fazia um sol e aquele era o desafio ideal para ele. Uma montanha bem desafiadora, em um lugar que às vezes nevava, às vezes fazia neblina, mas às vezes fazia sol. E então ele começou a estudar aquele lugar. E ele viu que aquela montanha não era tão desafiadora assim. Então ele quis fazer algo inovador. Ele decidiu que ele iria escalar aquela montanha em um dia de forte neblina e de muita neve, porque ele confiava em si e ele queria inaugurar esse negócio de escalar montanhas em um alto estilo, já impressionando a todos com a sua habilidade de alpinista. E assim foi. Chegou o dia tão desejado por ele, em que o clima não estava cooperando nem um pouco e que apenas as suas reais habilidades e o seu preparo físico poderiam justificar que ele conseguisse a façanha de escalar aquela montanha, chegar ao topo e voltar com vida. E ele começou a sua escalada com todos os seus equipamentos modernos, uma mochila recheada de itens que ele poderia precisar durante a escalada, e assim ele foi. Era esperado que ele concluísse tanto a subida quanto a descida, ao todo em no máximo uns 2 dias. E ele, todo preparado, foi cheio de confiança, sozinho, escalando aquela montanha com bastante entusiasmo e coragem. E então, subindo ali naquela neve, naquela neblina, ele não conseguia ver o topo, mas sabia que estava perto de chegar ao seu objetivo. Eis que ele pisa em falso, escorrega e começa a rolar para trás. E vai rolando, vai batendo aqui, vai batendo ali. De repente, ele cai de uma altura e fica pendurado, por sorte, a corda que ele tinha amarrado em uma pedra quando ele estava fazendo a escalada. E ele fica de pendurado daquela altura, tenta alcançar alguma coisa para ele puxar, para tentar sair daquela situação e não alcança nada. Ele era um homem pendurado no meio de uma neblina muito espessa. E ali naquela situação, ele viu que não tinha saída mais. Ele estava pendurado, sozinho, poderia gritar, 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 que ninguém o ouviria. Então ele se vê sem o que fazer. Ele já não poderia chamar por ajuda, porque ninguém o ouviria, e a única alternativa que ele encontrou naquele momento
foi recorrer a Deus. Ele começou a insistir em oração e pedia, meio que blasfemando, meio que com raiva, uma saída para Deus. Deus, me ajude, eu estou sem alternativas. Me mande uma luz, me mande uma solução, por favor, Deus. E no meio daquela oração, daquele pedido dele, ele escuta uma voz que diz o seguinte: o que foi, meu filho? Então ele para, muito assustado, seu coração dispara mais do que disparou com a queda, e ele fica completamente em silêncio, morrendo de medo. E então ele escuta a voz novamente: o que foi, meu filho? Eu estou aqui, diga o que você quer. Então ele diz: Deus é o Senhor? Então Deus responde: sim, sou eu, o que você quer? Bom, Deus, me leva de volta para casa. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça de tentar fazer uma escalada dessa, sozinho ainda, sem a ajuda de ninguém. Eu realmente fui muito soberbo. Me leva de volta para casa, eu não vou fazer isso novamente. Eu vou sossegar, vou continuar escalando lugares que eu sei que eu dou conta, mas não vou me desafiar novamente dessa forma. Então Deus diz o seguinte: bom, você tá cheio de equipamentos aí na sua mochila, né? Então o alpinista responde: sim, eu estou. Tenho várias coisas aqui comigo. Deus pergunta então para ele: você consegue alcançar o canivete que está no seu bolso direito? Então ele joga a mão para o lado assim e diz: consigo sim. Então Deus diz: pega esse canivete. Ele pega: pronto, peguei o canivete, está aqui na minha mão. Então Deus diz: corta essa corda que está te segurando pendurada aí. Ele diz: cortar a corda? Aí Deus diz: sim, corte essa corda. Bom, passaram 12 horas, passaram 24 horas, passaram 2 dias, 3 dias. Então a equipe de resgate, que percebeu que já era para aquele homem ter retornado, decidiu que assim que o tempo abrandasse um pouco, eles iriam em busca daquele homem. E logo um dia depois, o clima ficou bem mais brando, a névoa simplesmente deixou a montanha e as condições para escalar a montanha ficaram agradáveis. Então partiu a equipe de resgate atrás daquele homem e ao longe, depois de escalarem bastante, estarem chegando quase ao topo, eles enxergaram um homem pendurado por uma corda a 1 metro de distância do chão. E ouvindo essa história, a gente pode pensar: nossa, mas que homem tolo! Deveria ter confiado tudo em Deus, cortado a corda, então ele teria uma grata surpresa. Mas essa história é justamente para evidenciar a nossa situação, a nossa falta de confiança em Deus. Quantas vezes nós confiamos mais no que nós sabemos do que naquilo que Deus diz que devemos fazer? Quantas vezes nós temos consciência de que Deus quer que a gente corte a corda que nos segura a pessoas, situações, lugares, ambientes, e nós simplesmente ignoramos esse conselho de Deus e mantemos-nos ligados ali, presos, na verdade, né, a lugares que Deus não quer que a gente esteja. E uma coisa que não levamos em conta com muita frequência é que a nossa salvação depende de confiarmos em Deus, depende de confiarmos que o que Ele diz para nós é a verdade suprema. Podemos nos sentir tentados a não acreditar no perdão de Deus, não confiar que aquilo que fazemos de errado, Deus é capaz de perdoar, que Deus é capaz de nos dar mais do que aquilo que Ele está pedindo de nós. Nós precisamos confiar em Deus, cortar as cordas que Deus pede para nós cortarmos e confiar inteiramente no nosso Deus. Grande abraço, espero que esse vídeo te faça refletir. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima, um grande abraço.